Olá, queridos alunos e alunas e demais amigos que acompanham o canal e gostem de matemática. Aqui, o intuito desta aula é uma matemática inicial para pessoas que têm dificuldades e querem aprender um pouquinho mais, né? O assunto de hoje é a distância entre dois pontos. É uma fórmula matemática oriunda do Teorema de Pitágoras, que é muito utilizado nos triângulos. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de escrever nos comentários. Acompanhem o canal, que estarei colocando novas aulas em breve. E bons estudos! Para um bom entendimento desta aula, você não deve se esquecer do conceito de segmento de reta. O segmento de reta é limitado por dois pontos de uma reta. Por exemplo, considere a reta R e dois pontos A e B que pertencem a essa reta. Neste assunto, também é interessante que você tenha em mente a aula de plano cartesiano que está inserida no canal. É importante para estudar matemática que os conceitos sejam indo agregados paulatinamente, ou seja, agregados aos poucos. E para isso é importante que você sempre vá estudando e resolvendo questões. O conceito de distância entre dois pontos é que a distância é uma medida do segmento de reta que os une. Se eu for fazer uma visitinha na sua casa para tomar um lanche, né? A gente fazer uma conversa, a distância da minha casa à sua casa pode ser medida em quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. E a distância é a distância entre dois pontos. A minha casa seria um ponto e a sua casa seria o outro ponto. E esse cálculo é feito usando a geometria analítica. Essa geometria, numa forma bem avançada, né, com outros elementos, ela é utilizada no estudo da geografia em latitudes e longitudes, que você já deve ter visto estudando geografia, e também é o rudimento dos GPS, dos localizadores de celulares, quando você coloca lá uma busca e ele mostra o caminho e a distância até um lugar que você queira ir. A geometria analítica é extremamente aplicada. Às vezes a gente acha que estuda um assunto de matemática e esse assunto não serve para nada, mas ele serve sim. Sempre a matemática tem uma aplicação, não se esqueçam disso. O que é a distância entre dois pontos, então? A distância entre dois pontos depende do lugar geométrico em que esses pontos estão localizados. Por exemplo, se dois pontos estão em uma reta, a distância dada é pelo módulo da diferença entre eles. Então, ali, ó, o ponto A e o ponto B. O que seria a distância? É o A menos o B. E como vocês veem também em física, a aplicação de espaço, né? Como você calcula também um intervalo de tempo, é tudo usando o módulo. Por que a gente usa essas duas barrinhas? Estão vendo ali embaixo que tem o x e o menos x0 escrito entre duas barrinhas? Essas duas barrinhas são chamados módulo. O que é um módulo em matemática? É a distância de um número real para o número zero. Porque quando nós usamos medidas de distâncias entre números, não é muito usual dizer que temos uma distância negativa, já que a gente está dentro do conjunto dos reais e o conjunto dos reais usa os números negativos. Então, é ruim a gente dizer que um comprimento tem um resultado negativo. Então, por isso, a gente usa um número
real absoluto. E o número real absoluto tem a sua origem no módulo. Então, vamos ver um exemplo simples. Imagina a seguinte situação. Em uma viagem, quando estamos passando por uma rodovia, temos algumas placas que marcam o quilômetro ou a posição em que estamos naquele instante. Em um instante inicial, passamos pela placa 12, quilômetro 12, e em seguida passamos pela placa quilômetro 68. Para sabermos o quanto andamos, é preciso considerar as duas placas, a do quilômetro 12 e a do quilômetro 68. Desse modo, calculamos o módulo, como eu expliquei anteriormente, da diferença entre esses dois pontos, para obtivermos a distância percorrida assim. 12 menos 68 é igual a 56, um valor positivo, porque se trata de uma distância. Usamos isso também, como eu disse anteriormente para vocês, nas localizações geográficas, né? No uso dos GPS e localizadores, o plano cartesiano. Então, aqui na geometria analítica, a gente vai calcular a distância dos pontos pelo segmento de reta que está no plano cartesiano. Então, vejamos, ó. A distância dos pontos A e B é o segmento de reta A e B. Para determinar a distância entre os pontos no plano cartesiano, é necessário realizar a análise tanto em sentido no eixo das abscissas x, quanto no eixo das ordenadas y. Vejam aí o plano cartesiano. Eu tenho o y e o x, que são duas retas que se cortam perpendicularmente e formam um plano. Neste plano, eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. E quero saber a distância do ponto A para o ponto B. A gente pode pensar assim, ó. O ponto A é minha casa e o ponto B é sua casa. Qual é a distância entre as duas casas? Para calcularmos essa distância, a gente usa o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque a distância faz parte da hipotenusa de um triângulo. Esse é um assunto de uma outra aula que está adicionada no canal. Basta você entrar lá na playlist e procurar, tá? Assim, a distância entre os pontos na geometria analítica, nesse assunto que nós estamos vendo agora, é a hipotenusa do triângulo retângulo formado. E, além disso, aplicamos o teorema de Pitágoras, se isolando o lado D de distância A até o ponto B. Pelo teorema de Pitágoras, conseguimos a fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, a distância entre o ponto A e B, conforme a imagem anterior, é a raiz quadrada do ponto x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. É uma aplicação prática do teorema de Pitágoras. Para o vídeo, e agora anote este quadro resumo entre dois assuntos: distância entre dois pontos e ponto médio de um segmento. Ou printe a tela. É bom ter esse quadro resumo anotado no seu caderno para todas as vezes que você for resolver exercícios sobre esse assunto. Esse quadro facilita muito. Muito obrigada por você ter acompanhado a aula até aqui. Parabéns! Sucesso nos estudos, não desanimem. Escrevam suas dúvidas nos comentários que assim que eu ler, vou responder para vocês. E não se esqueçam de apertar o sininho do like e se inscrevam no canal. Abraços!